Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Desde já, desejando a todos uma excelente semana, com muita paz, muita saúde, bons negócios no mercado financeiro. Semana bem importante aí por ser a semana da inflação. Nós teremos dados dos Estados Unidos ali na sexta-feira, que é o PCI, a inflação que o Fed mais olha. Aqui para o Brasil também na sexta a gente vai ter, se não me engano, ali o IPCA 15. Amanhã a gente tem a ata do Copom, informando ali, trazendo mais alguns detalhes em relação à última reunião, porque a sinalização ali de mais aumento, qual a visão deles? Será que é 0,50, 0,75, 0,25? O que é que eles têm mais ou menos ali de detalhes para passar nessa alta para o mercado começar a criar narrativa aí de quanto que o BC deve elevar a taxa Selic na próxima reunião. E hoje eu separei aqui para vocês o Bulletin Focus, que no geral não veio assim com boas notícias, na minha opinião. Analistas cortam projeção para inflação, dólar e PIB em 2025. Eu sei que vocês estão acostumados a olhar bastante Selic de hoje. A Selic está 14,25, o investimento agora não presta, investimento presta, está em X porcentagem, não é bom ou é bom. Só que na realidade o que o mercado mais olha é especialmente a inflação, a Selic futura. O que é que o mercado, o que é que o BC tem aí de horizonte relevante, a inflação para trazer aí para dentro da meta. E a inflação que o BC mais olha agora já é a inflação ali mais ou menos do terceiro trimestre de 2026. O que é que o mercado projeta aí? O que é que os investidores estão olhando via curva de juros para a Selic do ano que vem, 2027? Então, eu sei que vocês olham muito para o hoje, Selic de 14,25, mas a média do mercado olha mais a Selic futura e a inflação futura do que literalmente a atual. E quando a gente vem para essa parte aqui da futura, é o ponto que não me agrada, porque como é o tema aqui da página aqui do Infomoney, para esse ano a gente teve inflação menor, o mercado projeta inflação menor, dólar também um recuo e PIB também um pouco menor, de abaixo de 2%. Quando a gente olha aqui para 25, para 26, a projeção saiu de 4,48 para 4,5, que é no limite ali da meta do BC, não pode, em teoria, né, ter inflação acima de 4,5. A projeção de 27 subiu ficou em 4%, e a de 28 ficou aí em 3,78, que está bem longe ali, de certa forma, da meta do BC, que é 3%. Então, quando eu olho esse horizonte relevante, não me deixa assim tão animado. E a mediana para esse ano de 25 está aí há 11 semanas em 15%. O mercado acredita em pelo menos mais uma alta de 0,75, uma de 50 e uma de 25. Vamos passar por alguns ativos específicos como estão vindo para fechar o pregão, destaques em termos de altas e baixas, fatos relevantes e dividendos. Eu quero iniciar pelo KNRI, que é a renda imobiliária, subindo bem no pregão, alta de 2,31% no momento, R$ 131,98. A gente pega aqui na quarta-feira, o fundo chegou a ter topo em R$ 137,68. E na sexta-feira chegou a ser negociada ali a 128, 129, aqui o site coloca 129, mas se eu não me engano, ali próximo ao leilão de fechamento, o KNRI chegou a ser negociado um pouquinho abaixo de R$ 129, que é um preço bem interessante. Se a gente olha aqui para suas mínimas das últimas 52 semanas, não está tão longe desse nível. Além do KNRI, a gente viu, por exemplo, ali a HCTR tomando uns 3% de pancada, teve o TRXF que no leilão oscilou um pouquinho, mas puxado por aquele índice internacional que gerou oportunidade para quem tinha interesse, foi até uma coisa que eu coloquei ali na sexta-feira, para quem tinha interesse ficar de olho nos ativos, porque esse índice iria movimentar um pouco aí. Eles sempre fazem essas alterações ali em alguns ativos, em termos de posição, a cada 3 meses. E dessa vez a gente vê essa pancada aí no KNRI. Geralmente acontecia no leilão de fechamento. Na realidade, na sexta-feira, a gente quase que não viu alteração no leilão de fechamento. Foi basicamente o dia inteiro, algumas corretoras aí gringas vendendo alguns fundos imobiliários, como foi o caso aqui do KNRI e o HCTR, se você fosse dar uma olhada. Então, esses ativos hoje se recuperando dessa pancada, porque foi de certa forma, só essa alteração mesmo no índice internacional, mas para quem quis ali, tinha interesse em aumentar a posição ou montar a posição, eu acho que o preço de 129, R$ 128 é um preço bem atraente para um fundo que tem aqui R$ 1 de dividendo. Se a gente olhar nesses preços, já dá basicamente 0,80. E para quem não conhece o KNRI, eu separei só aqui rapidinho um pequeno trecho do relatório gerencial. É um fundo de quase 5 bilhões de reais. A vacância física hoje dele é em torno de 4,5.
A cota patrimonial é R$ 161, então negociei com deságio grande, um fundo que teve início em 2010, é um dos primeiros fundos imobiliários do KNRI, e quando a gente olha o portfólio, 70% para arredondar aqui o número da carteira dele é no estado de São Paulo, dividido entre escritórios e logísticos, metade, metade aí para ficar mais prático, sendo que quase metade desses contratos são contratos atípicos, com prazos médios firmados dos contratos em quase 10 anos. Então não é um fundo assim de baixa qualidade, é um fundo que tem aí um portfólio muito bom, que tem um histórico de baixa vacância, que tem aí essa parcela grande de contratos atípicos, não tem problema assim de alavancagens. A gente pega aqui a evolução da vacância física desde março de 24 até agora, vocês podem ver nessa faixa aí de 5, 6, 7%, não é um portfólio que tem problema assim de vacância, e um imóvel de boa qualidade aí, olhando na questão de o portfólio em termos de imóveis mesmo. Então é um fundo que nos preços aí que chegou a bater essa semana, eu achei bastante interessante. Não é todo dia que a gente vê. Eu sei que se você olha aqui 9% de yield com a Selic a 14,25, parece ser muito melhor você ir numa taxa Selic aí, num CDB ou algo assim, que eu acho que faz também bastante sentido. Mas olhando para fundo imobiliário, para um fundo que tem aí metade dos seus contratos atípicos, com um prazo tão longo de bons inquilinos e boas localizações, eu acho que não é assim um yield muito baixo, não. Para mim, eu acho assim que está até bem acima da média. Eu diria que num cenário normal de mercado, KNRI negocia mais ou menos 0,6 em termos de dividend yield ao mês. Então é bem uma diferença aí bem considerável comparado à média dele. E muito puxada essa queda, né, por esse cenário complicado, mas especialmente aí na sexta-feira, que esse índice internacional acabou dando uma ajuda. Outro que vem se recuperando muito bem, não só na lá de hoje, né, é o XPML. Olha a performance do XPML nos últimos dias. 4,66 no mês, mas na realidade essa alta aconteceu aí nesses últimos pregões. O fundo era R$ 97 até o dia 12. Já estamos agora chegando nessa faixa. Chegou até a ser negociado um pouquinho acima dos R$ 100, R$ 100,10, 120 mais ou menos ali no pregão. E era até uma coisa que eu comentei, acho que foi semana passada. A gente teve aquele boom em muitos ativos no mês de fevereiro, vários FIIs ali subindo 5, 10, 15%, e alguns ficaram de lado. E o XPML, para mim, pelo menos na minha opinião, né, não fazia muito sentido você ver um fundo com quase 1% de yield com padrão que tem aí em termos de portfólio. Eu sei que o XPML tem aquela história que todo mundo está falando agora da alavancagem, que eu acho que é um ponto sim de atenção, de sempre monitorar, mas eu não vejo ali um problema de não ter condição de pagar. Um fundo que tem aí 7 bi de patrimônio, não conseguir pagar R$ 50 milhões, eu acho um pouco difícil que isso aconteça. É um portfólio líquido, tem posição em fundo imobiliário que com a melhora do mercado também pode gerar caixa e, consequentemente, fazer frente a isso. Então, eu acho que, no geral, o preço do XPML estava ficando um pouco amassado comparado à média. Até se você pega aqui, por exemplo, o VISC, deixa eu ver como é que está aqui agora o VISC 11, 103. Não é, eu diria que não é tão normal você ver o VISC ser negociado acima do preço do XPML. Geralmente é mais o oposto. Num cenário que a gente tinha ali, pelo menos até o primeiro semestre do ano passado, a gente via o XPML ali, sei lá, mais ou menos uns 5, 10 reais acima do preço do VISC. Então você viu que o VISC andou, o VISC chegou ali uns 87, 86 reais e já está no 103, enquanto o XPML está amarrado ali, ou estava amarrado nos 96, 97. Agora começou a andar a cotação. Aí vamos ver até onde o mercado vai levar, sendo que hoje o fundo negocia ainda com 15% abaixo do seu VP e com esse yield aí que dá quase que ainda está, né, próximo a 0,90. 0,90 aí para ficar um número mais redondo, que eu acho que para segmento de shopping não é assim uma coisa que você vê com tanta frequência com um portfólio que tem aí o XPML11. E fechando aqui a nossa lista, com um ativo um pouco fora do radar, pessoal, que é o Mana 11, Manati Capital, Hedge Fund, fundo subindo agora 0,36, no mês sobe 2,43. Foi um fundo que performou também muito bem. Quem teve coragem de comprar ali o Mana se deu bem. Deixa eu ver se o site mostra aqui. A mínima dele ali na faixa dos R$ 6,89 no final do ano passado. E a gente teve aqui no início desse ano, até o final de janeiro ali, funda próximo a R$ 7. Então acabou dando um preço bem interessante, porque o Mana entrega 10 centavos por cota,
a um preço de 7 e pouco, dá um yield assim bastante elevado, dava ali 18% ao ano, colocando aí essa junção, se eles conseguissem distribuir de fato esse valor. Quando a gente pega agora nesse preço, ainda está um resultado bem elevado, 1,2%, mas eu diria que não está tão longe da média de mercado. E a gestão divulgou o relatório gerencial, teve algumas coisas aqui que eu quis separar para vocês. Primeiro, eles falam aqui sobre o guidance e dividendos para esse primeiro trimestre. Em se tratando de guides e dividendos, anunciamos no início do ano um intervalo de 10 a 12 centavos de distribuição por cota, o que permanece válido para o primeiro TRI. O time de gestão permanece muito confiante, que a gente deve ver aí no próximo rendimento, né, o fechamento desse trimestre, deve ser na mesma faixa aí de 10 a 12 centavos, e a carteira dele, como tem uma parcela boa aí indexada a CDI, tende a performar bem no segundo trimestre. Eu acho até provável que esse guidance aqui possa subir de 10 para 12 e de 11 para 13. Eu acho até bastante provável pensar nessa possibilidade por conta da carteira que vem focando aí bastante, é quase que metade, um pouco mais da metade, em CDI. Outra coisa é isso aqui. Na linha da geração de retorno excedente de forma protegida, em fevereiro realizamos o primeiro investimento do Mana em uma operação de incorporação com retorno preferencial baseado em um projeto residencial visando retornos superiores a 20% ao ano. Já estão pisando um pouco aí no acelerador em termos de ativos com retornos bastante altos. O Mana é uma carteira ali, eu não diria high grade, né? Talvez esteja no meio termo da história. Não é o mais arriscado, mas também não é o mais conservador. O bom da história é que é um hedge fund. Você tem aí o fundo com um yield maior, por exemplo, do que o CPTS, do que o VGHF, o BTHF também está mais ou menos ali na mesma faixa, dependendo do preço, o Mano ainda estava com yield melhor. Então é um fundo que tem aí metade da carteira dele CDI, metade IPCA, com taxas ali CDI mais 4, IPCA mais 9, mais ou menos ali, que vai entregar um bom retorno para o seu investidor e que tem esse equilíbrio aí de 10 centavos por cota já há um bom tempinho, né? 10, 11 centavos, a depender muito aí quantidade de dias úteis. Só que, diferente, por exemplo, do VGHF CPTS, o Mana é muito focado em CRI. O CPTS, vocês viram ali, CPTS e VGHF, que estão com metade do patrimônio em fundo imobiliário. O Mana prefere ficar um pouco mais aí em CRI mesmo, alocação em ativos especialmente originados por ele. Qualquer coisa, você dá uma pesquisada um pouquinho mais, tem vídeo aqui no canal sobre o Mana, vídeo recente, você pode dar uma pesquisada aí na playlist que vai conseguir encontrar para entender um pouco mais aí a situação do portfólio do fundo. Vamos passar aqui agora para uns destaques do momento e até deixa nos comentários se vocês já conheciam o Mana 11. Dos que compõem o índice fixo, nós temos a HCTR agora subindo 4, boa performance, como eu citei no início ali, puxado por aquele índice internacional que vendeu bem, cotas ali, chegou a bater R$ 18,90, parece R$ 18,95. VLMG sobe agora 2,5, Kivo 2,36, KNR 2,26, HGR 1,94 e DEVA 1,75. Nas baixas nós temos JSAF 3,5, RCRB 3,31, Sarica 2,70, Viur 2,14, BBIG 1,85, a JFI está caindo aí 1,77. Na parte aqui dos fiagros, começamos a ver alguns fiagros dando sinal de vida, performando aí bem nos últimos dias, como foi o caso, por exemplo, do BBGO, que cai hoje 1,96, mas BBGO saiu de 56, 58, já está nos R$ 70,53, subiu bem aí esse ativo. Quedas aqui a gente ainda tem o PLCA 1,98, HGAG 1,30, OIAG 1,15, CRA 0,97, CPTR 0,90. Nas baixas nós temos VCRA 4,2, nas altas 4,2, FCDB 2,74, CADOL 2%, LSAG 1,5%, BFT 1,38%, EGAF subindo 1,22%. E passando rapidinho aqui na parte de ações, algumas empresas ainda têm reflexos de balanços, como é o caso aí da Brava Energia, subindo 8,38%. Me dei muito bem aí na Brava nesses últimos dias, né? Tá ajudando bastante o meu portfólio. E eu já fiz o convite aqui algumas vezes, mas volto a fazer mais uma vez. Na descrição do vídeo tem o link para meu outro canal focado específico em ações. E lá eu até mostro essa posição que eu tenho em Brava 11, representa bem da minha carteira. É uma posição um pouquinho mais arrojada, mas pelo menos esses últimos dias aí vem dando um pouco de alegria, né? Eu consegui baixar um pouquinho meu preço médio, já estou até no lucro nessa operação aí que eu venho comprando nas últimas semanas aí com a queda que ela teve. Agora teve o balanço, veio com boas perspectivas, especialmente para esse primeiro trimestre, melhorando. Enfim, você quer conhecer o canal Ações para Renda Passiva? O link está aí na descrição do vídeo. Não encontrou o link?
Deixa no comentário que eu te envio. CVC sobe 7,5, BBDC 4,104, RECV3 0,98, Uzi Minas 0,86 e BBDC 3 0,79. Nas baixas nós temos Embraer 5,6, Rap Vida 4,15, Raia Droga, Rumo, melhor, né? Não Raia Drogazinho. Raio Drogasil. Raio subindo, caindo 4,11, BRF 2,93, TOTS 2,82 e Cogna caindo aí 2,66, mas também foi outra ação aí, assim como a Brava, que performou bem nas últimas semanas. Vamos passar aqui para a parte dos comunicados. Na realidade, eu separei aqui para vocês dois relatórios gerenciais de fundos aí que foram divulgados no finalzinho de semana. Um deles é o RZTR, focando aqui especialmente na projeção de dividendos, que a própria gestão já deixa. Mostrei há pouco o Mana, talvez vocês não conheciam. O RZTR acho que quase todo mundo conhece. Se não conhece, dá uma pesquisada aqui no canal também que tem vídeo. A gestão deixa aqui o guidance até o mês de maio, pessoal. Eles sempre atualizam em mais ou menos 3 meses de guidance. E a expectativa de no máximo R$ 1,10 e de no mínimo R$ 1. Provavelmente se mantendo em R$ 1,05, como vencendo aí desde o início do ano, é o que a gestão espera distribuir para os seus investidores. Lembrando aqui que no caso do RZTR, eles têm alguns não recorrentes. A fazenda que foi feita ali uma mudança há pouco tempo, o antigo dono não conseguiu fazer a opção de recompra e eles fizeram um novo aluguel ali, um novo contrato para uma outra empresa e aquela empresa já está recomprando a fazenda aí de forma parcelada ao longo dos anos, vai durar aí, se não me engano, uns 3, 5 anos. Então vai ter sempre esse não recorrente, pelo menos aí pelos próximos anos, para distribuir para os seus investidores. O preço da soja pode fazer um pouco de diferença, mas o guidance esperado, pelo menos aí por enquanto, é que o cotista tenha no máximo R$ 1,10, no mínimo R$ 1. Para quem comprou a RZTR aí a mais ou menos 80, 82, que foi um preço que o fundo ficou há um bom tempo, foram ali algumas semanas que o RZTR negociou próximo a R$ 80. Se deu muito bem, porque o yield do fundo era mais ou menos 17%, 16, 17, para um fundo com o padrão do RZTR, era algo que eu sempre comentava aqui. Para mim não fazia muito sentido uma hora o mercado iria olhar esse negócio. Curva de juros começou a dar um alívio, o mercado começou a reprecificar, a RZTR já sendo negociada aí na faixa dos 90, 90 e alguma coisa. TORD 11, pessoal, para a gente fechar aqui dos comunicados, eu falei do guidance do RZTR e vamos aqui para o TORD, né? Eu falei de guidance de dois relatórios, mas na verdade só foi o do RZTR, o outro era o Mana, né? O TORD aqui divulgou uma atualização sobre a parte do valor patrimonial. Isso aqui é bem importante porque a gente teve também no HCTR aquela redução de VP. E aqui o TORD comenta: informamos que o fundo Tordesilhas teve seu patrimônio líquido impactado em 7,8% devido à remarcação do valor justo do ativo XBXO. Foi até uma dúvida que eu vi há pouco tempo no canal. O que tinha acontecido com o VP do fundo aí que tinha reduzido? E o principal responsável foi isso aqui. O XBXO saiu ali mais ou menos de uns R$ 8,50 de valor por cota para uns R$ 5,00, 5,90 mais ou menos ali. Então teve uma redução boa no VP, isso acabou impactando também os fundos que tinham cotas dele, como é o caso aí do HCTR que tinha uma boa posição e também o TORD 11. Então isso acabou fazendo diferença aqui no VP do fundo. No mais, CRIHOPE, CRIOAN, no final de semana foi publicado um vídeo aí trazendo atualização sobre esses devedores. Você pode dar uma pesquisada no canal que vai conseguir encontrar. Calendário de eventos. Finalzinho de semana a gente teve a PXM anunciando 54 centavos, pagamento dia 28, Bital 84, Bital que cheguei até a comentar na sexta-feira, Cinesp um pouquinho mais de meio centavo, pagamento dia 28, CVPR 10 centavos, aqui 10 centavos, XES 13, MMPD 50 centavos por cota. E hoje a gente teve pagamentos aí do APTO, 9 centavos, BLOG 5, BTYU 12, BVAR pagou hoje R$ 6,50, GCRI 87, Imove 9 centavos por cota, NAVT 70, RINV R$ 1,05, TOPP 84 e já tem aqui anúncios. Betra, 30 centavos por cota. O Betra também já divulgou relatório gerencial. Qualquer coisa amanhã eu comento. E Dua, 66 centavos. E também uma amortização com pagamento dia 31. Caso tenha algum outro ativo, você deixa no comentário. Mas eu acho que além do Betra, não tem aí ninguém de grande relevância. E fechando aqui o vídeo, fazendo o convite para vocês que ainda não conhece, não utiliza aí o app Grana e quer resolver a sua declaração de imposto de renda. A Receita Federal já disponibilizou o programa. A gente vai ter algumas atualizações, se não me engano, nesse finalzinho de semana aí, na parte da pré-preenchida, mas a declaração, o programa já está disponível para quem vai fazer aí pela primeira vez ou já está começando a colocar alguns dados ali dentro da declaração e quer resolver a sua parte de renda variável, o app Grana vai resolver isso aí para você com muita facilidade e rapidez. Dentro do app você tem aí dois tipos de planos, o plano
Grana IR e o Mais Grana, que são planos anuais que te dá benefícios aí, além de parte de inteligência artificial que vai te ajudar ali em relação a informações sobre os ativos. Tem também aí a parte de DAF, que é o mês a mês, isso é bem importante, especialmente para investidor de fundo imobiliário, porque se você vende com lucro, precisa pagar DAF. Então, isso você vai ter aí o período completo aí do plano e a declaração de imposto de renda. O Grana IR te dá o passo a passo, o Mais Grana já vai te entregar o arquivo pronto. Você vai simplesmente pegar o arquivo que eles já disponibilizaram para você simplesmente colar ali dentro do programa da Receita Federal. Fazendo isso, a sua parte de renda variável, seja ações, fundos imobiliários, day trade, swing trade, dividendos recebidos, movimentações feitas, como foi o fechamento da sua carteira no último dia do ano, todas essas informações já está disponível dentro desse arquivo. Então, a parte de renda variável você vai resolver em menos de 5 minutos mesmo. Tem um vídeo aqui no canal que foi publicado semana passada mostrando passo a passo como é que você faz para pegar esse arquivo e levar ali para dentro do programa da Receita Federal. Não tem dificuldade e é bem rápido mesmo para você resolver. Uma coisa que geralmente você demora aí horas ou até dias. É difícil, pelo menos eu acho, bastante difícil declarar imposto de renda, até para evitar qualquer tipo de problema na malha fina, colocar algum dado errado. E dentro do app aí você vai ter essa tranquilidade mesmo. Então, se você tivesse interesse, o link está na descrição do vídeo, no comentário fixado. E não esquece do cupom investidor, que segundo a equipe Grana vai ser aí por tempo limitado, te dando um desconto de 25%, seja no plano Grana IR ou Mais Grana, o desconto vai depender aí 50 a 90 reais, dependendo do plano que você escolha para resolver a sua parte de declaração. Aproveita essa oportunidade, sendo que você ainda consegue parcelar esse valor em 6 vezes sem juros, e não é um valor, pessoal, de outro mundo. Até pegando aqui o plano Mais Grana, que é o mais avançado, que é esse que já vai te entregar tudo pronto, é R$ 269 reais utilizando o cupom investidor. E você paga em 6 vezes de R$ 44 reais. Mas não esquece de utilizar o cupom investidor para ter esse desconto de 25% e também isso vai ajudar bastante aqui o canal para continuar crescendo. Então peça esse apoio, baixa, linka seus dados ali na B3, vai na parte de declaração, utiliza o cupom e já pega o arquivo e resolve a sua parte ali de renda variável na declaração. É isso que eu tinha para passar, espero ter ajudado através desse conteúdo. Não esquece do like e até o próximo vídeo.